Semana Jovem, novamente, que todos nós aqui possamos ter um encontro com Deus a cada noite dessas, estudando a sua palavra. Então, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, vamos pedir a presença de Deus. Senhor Deus, agora, Senhor, estamos aqui abertos para estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito clareie a nossa mente e nosso coração e que nós possamos aprender uma lição maravilhosa em tua palavra hoje. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, essa semana tem como tema o título Novamente. E hoje nós vamos estudar um tema muito relevante para nós hoje. Vamos estudar um tema muito relevante para nós hoje. O tema sobreviventes. Um sobrevivente é uma pessoa que resiste a uma tragédia, uma pessoa que atravessa um obstáculo, que atravessa uma situação difícil e permanece vivo. Então hoje nós vamos estudar o que significa isso na Bíblia, através de uma história muito interessante que Jesus contou. Vamos conhecer essa história agora. Vou passar. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 4, do 3 ao 8. Livro de Marcos, capítulo 4, verso de 3 a 8. Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. Marcos 4, do 3 ao 8. Mas antes eu gostaria de falar sobre um fenômeno, sobre uma situação um pouco triste, mas que infelizmente vem acontecendo em muitas igrejas, incluindo no mundo cristão no geral. Que é, por exemplo, o afastamento de muitas pessoas que antes serviam a Deus e que hoje deixaram de frequentar a igreja. E esse fenômeno, ele vem se agravando ao longo dos anos, e hoje nós temos uns dados, umas estatísticas um tanto preocupantes. Nós vamos ver que estatísticas são essas agora. 68% dos jovens abandonam a fé no período da universidade. Essa é uma pesquisa que fizeram com diferentes jovens ao longo do Brasil e perceberam que nessa idade, já saindo da adolescência e indo para a fase adulta, é um tempo em que eles abandonam a fé, que abandonam a igreja, que abandonam ali o convívio com os irmãos. E só aqui na União Nordeste, só aqui na região Nordeste, foi feita uma pesquisa entre as pessoas que abandonaram a igreja, que saíram da fé, e descobriram que 50% dessas pessoas, aproximadamente 50% dessas pessoas eram jovens. E esse é um dado triste, é um dado que deixa a gente assim impressionado. Mas será que isso pega Deus de surpresa? Será que essa é uma realidade que deixa Deus assim alarmado? Como é que Deus considera esses dados? Então Jesus, ele sabia dessa realidade e para isso ele contou uma história. Essa história que nós vamos ver é uma história bastante famosa que nós lemos na Bíblia. E nós vamos ler ela agora. Marcos 4, do 3 ao 8. Diz assim. Estou lendo aqui na Bíblia do Caleb. Diz assim: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Então, essa aqui era uma história que Jesus contou para o povo. Jesus tinha o costume de contar histórias para ilustrar os seus sermões, para que assim a mensagem ficasse mais gravada na mente daquelas pessoas. Ele sabia que ali no meio daquelas pessoas tinham pessoas simples, tinha gente que não sabia ler, pessoas que não tinham estudo, não tinham instrução. Então Jesus contava parábolas, histórias ilustrativas para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer. Acontece que nesse dia
tinha muitas pessoas, tinha milhares de pessoas ali escutando Jesus. E Jesus conhecia cada uma delas individualmente. E ele sabia que cada pessoa que tinha ido ali tinha uma motivação diferente ao vir buscar ele. Tinham pessoas que queriam que Jesus fosse um líder para livrar essas pessoas dos romanos. Tinha gente que só queria as curas. Tem outras pessoas que queriam apenas como um profeta que fizesse alguma revelação surpreendente. Então Jesus sabia que as expectativas das pessoas eram diferentes. Tinha milhões de pessoas ali e cada uma delas tinha uma motivação diferente. Só que Jesus sabia que a mensagem que ele ia trazer naquele dia era uma mensagem que talvez não agradasse a todo mundo. Uma mensagem que talvez frustrasse as expectativas de algumas pessoas. Mas mesmo assim, Jesus conta essa história do semeador. É uma história que fala de fracassos, mas também fala de sucesso. Fala de coisas que deram errado, mas fala também de coisas que deram muito certo. E essa parábola, amigos, é uma ilustração de como a palavra de Deus atinge diferentes públicos, diferentes tipos de pessoas. E quando nós formos entender cada parte dessa parábola, você vai se identificar com cada um desses elementos dessa parábola. Então, um público escutava a mensagem e entendia de uma forma, outro público escutava a mensagem e entendia de outra. Em que público você vai se identificar? É isso que nós vamos ver hoje. Jesus contou essa história e aí as pessoas foram perguntar o que significava essa história. E agora nós vamos ver o que significa. Agora do capítulo 4, vamos ver do verso 14 em diante. O semeador semeia a palavra. Então a semente que aquele semeador saiu para semear era um símbolo, representava a palavra de Deus. Quando o evangelho pregado é como se uma semente fosse jogada. Então Jesus está dizendo, a semente é a palavra de Deus. Agora, quem é o primeiro público que nós vamos ver hoje? Verso 15. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Olha aí, lá na história que Jesus contou, o semeador jogou as primeiras sementes onde? Na beira do caminho, enquanto ele passava, na beira da estrada. Só que assim que ele passou, os passarinhos vieram e comeram aquelas sementes, ou seja, nem deu tempo elas brotarem. Os passarinhos vieram e comeram. Então Jesus está dizendo, essa parte da minha história significam aquelas pessoas que quando ouvem a mensagem, o diabo vem e tira aquela verdade do coração deles. Esse público, que nós vamos ver agora, que está nessa primeira parábola que Jesus contou, são os corações desprotegidos. As sementes ficaram lá desprotegidas no chão, Satanás veio e arrebatou, levou aquelas sementes. O primeiro grupo torna-se vítima dos enganos de Satanás e sucumbe, ou seja, não sobrevive. Então, o que significa isso na vida real? Jesus está dizendo que esse grupo são aquelas pessoas que quando ouvem a mensagem, elas não entendem de jeito nenhum. Elas ouvem a verdade pela primeira vez e aquela verdade não faz efeito nenhum na mente dela. Então essas pessoas chegaram a um grau de dureza tão grande, a mente delas ficou tão embotada que a mensagem vem e não provoca transformação nenhuma. E como é que isso se demonstra na realidade? Como é que são essas pessoas? Muitas pessoas que são dessa forma, muitas vezes elas ouvem a mensagem e acreditam que aquela mensagem não é para elas. Esse é o primeiro tipo de pessoas que se encaixam nessa parte da parábola. Ouvem mensagens maravilhosas, ouvem a palavra de Deus contundente na vida delas, mas elas acreditam que aquilo não vai servir para elas, que elas não precisam disso, que elas são santas, que elas são puras, que elas não precisam de transformação, que para elas já está tudo bom, então elas não precisam de Jesus para transformar a vida delas. Esse é o primeiro grupo que Jesus está dizendo. Jesus olhou para aquelas pessoas e disse assim, eu sei que aqui tem pessoas assim, que eu vou falar que o dia todo essas pessoas não vão ter mudança nenhuma na sua vida. E um outro grupo são aquelas pessoas que não prestam atenção claramente na mensagem, e sim em quem está passando a mensagem.
Elas se preocupam com cada detalhe que não é necessário, que não é importante, e não se preocupam com a mensagem. Olham para a forma como o pregador fala, como o orador fala, olham para as pessoas conversando ao seu redor, olham para vários detalhes, vários aspectos, mas não para a mensagem em si. Então a mensagem é pregada, mas a pessoa não é convertida. Aquela mensagem não provoca efeito na pessoa, porque ela não estava prestando atenção na própria mensagem. Em outros casos, Satanás ele pode usar cristãos, pessoas que professam ser cristãos, mas na verdade não são, e ele usa essas pessoas como um mau exemplo para que aqueles que receberam a mensagem não se convertam. Por isso que tem muitas pessoas aí que conhecem a mensagem, que alguém chega com a mensagem da Bíblia e a pessoa não quer mais receber por causa do mau exemplo de outros cristãos que ela viu por aí. Então esse também é uma ferramenta de Satanás para que essa mensagem nem chegue a brotar no coração de quem está ouvindo. Ele usa o mau exemplo de várias pessoas. E como nós estamos na semana jovem, por que muitos jovens também não têm a mensagem germinada no seu coração? Porque na família, que deveria ser o lugar onde os pais eles vivenciam a mensagem que eles veem na igreja, que eles veem na palavra de Deus, as famílias não refletem essa mensagem. Então os jovens eles não têm essa referência para pôr em prática. Para um jovem, para uma pessoa mais jovem, para uma pessoa mais nova, as ações elas têm mais impacto do que as palavras. Se ele vir um exemplo, se ele vir uma ação, se ele vir alguém demonstrando na prática, ele se sente mais motivado a também fazer o mesmo. Então, se os pais não colocam aquela mensagem em prática, ele também não sente a disposição para fazer isso. Então, é a mesma coisa. Satanás pega a mensagem e não deixa ela germinar no coração da pessoa. Só que esse é apenas o primeiro grupo da parábola. Jesus está dizendo, olha, aqui tem um grupo de pessoas que são dessa forma. Mas tem vários outros tipos de pessoas. Qual é o segundo grupo? Agora nós vamos ler o verso 16. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Só que qual é o problema? Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então Jesus está dizendo para aquelas pessoas, olha, tem um primeiro grupo, mas também tem um segundo. Eu sei que tem pessoas aqui que vão escutar a mensagem, vão gostar, vão aceitar, só que tem um problema. Lá na parábola eu contei que o semeador, ele continuou semeando e ele jogou as sementes no meio das pedras. Lá no meio das pedras, ele jogou a semente no meio das pedras e como ali não tinha muito solo, a semente até chegou a nascer. Só que quando veio a quintura, quando veio o sol quente, aquela sementinha, aquela planta, ela morreu, ela desfaleceu. Então esse segundo grupo que Jesus está falando, vai passar, são os corações petrificados. E qual é a característica deles? O segundo grupo recebe o evangelho com euforia, mas não resiste à tribulação, ou seja, não resiste aos problemas. Então esse grupo, ele acredita que a mensagem traz apenas vitória, traz apenas coisas boas. Esse grupo, ele não entende que também existem momentos difíceis. Então eles recebem a mensagem acreditando que dali para frente nada mais vai dar errado, que tudo só vai dar certo e que eles vão vencer, que eles vão prevalecer, que vão olhar para as pessoas que mangavam dele e vão rir, e vai rir dessas pessoas. Então tem pessoas que acreditam que a mensagem é apenas de prosperidade, é apenas que vai dar tudo certo. Então a mensagem verdadeira, ela não cria raízes na vida dessa pessoa, e aí quando vem os primeiros problemas, quando vem o sol, essa pessoa murcha, essa pessoa não resiste, essa pessoa não sobrevive. E nós vemos muito isso por aí. Pessoas que vêm para a igreja para procurar uma bênção, mas não querem ser essa bênção. Elas não têm a disposição para a obediência. Então essa mensagem ela não cria raízes. E ela não resiste a nenhum problema, ela não resiste às dificuldades. Então esse é o segundo grupo.
Jesus, várias vezes durante seu ministério, ele disse: olha, quem quiser me seguir de verdade, ele vai tomar a sua cruz e vai me acompanhar. Então Jesus falou que as dificuldades iriam acontecer, que as dificuldades eram inevitáveis. Só que, como ao longo da Bíblia Deus sempre diz, Ele nunca deixa a gente sozinho, Ele sempre divide o fardo com a gente. Amém. Então, esse segundo grupo, ele precisava entender isso. Apesar das dificuldades, Jesus estava ali para dividir o fardo. Só que essas pessoas recebem a mensagem, mas não resistem aos primeiros problemas que aparecem. Só que aí a parábola continua. Vamos ver aí agora o verso 18. Marcos 4, verso 18. Quem é o terceiro grupo da parábola que Jesus contou? Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Então, na terceira parte da história que Jesus estava contando, o semeador continuou semeando, só que agora ele semeou aonde? No meio dos espinhos. E lá no meio dos espinhos a planta até cresceu, germinou, só que aí os espinhos cresceram também e acabaram sufocando a planta. Então Jesus está dizendo: olha, já teve um grupo, teve outro, e agora esse grupo que eu estou falando é um grupo que também vai ouvir, também vai aceitar, só que aí vão vir tentações, só que aí vão vir os trabalhos, as ocupações da vida, e vão sufocar essa mensagem no coração dessa pessoa. Ela até vai entender, ela até vai aceitar, só que ela vai estar tão ocupada que ela não vai ter tempo nenhum para colocar em prática. Ela vai estar tão sobrecarregada que aquela mensagem não vai encontrar espaço na vida dela. E hoje nós vemos muito isso acontecer. Jesus destacou aí 3 coisas. Primeiro, as ocupações da vida, depois o engano das riquezas e depois o anseio por outras coisas. Então temos muitas pessoas correndo atrás do trabalho, como se o trabalho fosse a coisa mais importante da vida, vivem dedicando a maior parte do seu tempo para o trabalho, por isso as relações familiares muitas vezes são desgastadas, e aí a pessoa também perde o seu tempo com Deus, de comunhão com Deus, e assim vai tudo desmoronando, porque as pessoas colocaram o trabalho em primeiro lugar. Tem as pessoas que colocam também as riquezas em primeiro lugar. Eu quero sempre crescer, quero sempre ficar mais rico, quero sempre ter mais. E aí essas pessoas esquecem da dependência que elas têm de Deus e da dependência que Ele tem com as pessoas. Então Jesus também está apontando para esse problema. Se colocar as riquezas em primeiro lugar, a minha mensagem não vai criar raízes no seu coração. E a terceira coisa que Jesus fala nesse mesmo grupo são aí a cobiça, as ilusões. As pessoas que colocam o lazer e o divertimento e os momentos ali de entretenimento em primeiro lugar. E ali, quando a diversão é colocada em primeiro lugar e a pessoa acha que aquele prazer vai preencher o vazio que tem no seu coração, então a palavra não tem espaço para fazer a transformação. Então Jesus está dizendo, esse grupo que é sufocado pelos espinhos são essas pessoas. Então, gente, quando você lê esse início da parábola, você acha um tanto negativo, mas essa é a verdade. As pessoas que ouvem a palavra, numa grande maioria, elas se encaixam nesses 3 grupos. O primeiro, que nem chega a ouvir e nem chega a entender. O segundo, que até ouve e aceita, mas não resiste às dificuldades. E o terceiro, que também ouve e aceita, mas não resiste às tentações, não resiste às ilusões. Só que aí a gente sempre tem que entender que em todos os lugares, em todas as circunstâncias, existem as pessoas que ouvem, entendem e colocam em prática. Amém. Vamos ler a última parte da explicação da parábola. Vamos ver o verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Amém? Amém. Então agora Jesus mostrou o último público da sua parábola. Esse público são os corações. Pode passar. Isso aí eram os grupos do coração ocupado
E agora Jesus apresenta os corações férteis. O semeador continuou semeando. Ele pegou aquele grupo de sementes que restaram e não desistiu até achar um solo bom. E aí ele achou. Ele achou um solo bom, um solo fértil. E ali, quando ele colocou as sementes, aquela semente brotou, germinou, continuou crescendo e ela produziu uma grande safra naquele dia. Então, ali o semeador ficou muito feliz porque ele encontrou um solo fértil. E agora Jesus explica quem são essas pessoas. Esse último grupo é formado por aqueles que permanecem na fé, livres de impeditivos externos e frutificaram. Então esse grupo, diferente dos outros, quando ele ouve a mensagem, ele entende. E mais ainda, ele sabe que deve colocar essa mensagem em prática. E olha, quando você lê na parábola, você percebe algo muito interessante. Esse grupo dessa semente, ela brotou e cresceu. As outras sementes nem chegaram a crescer. Elas só brotaram e foram destruídas pelos passarinhos, pelas pedras, pelo sol e pelos espinhos. Essa semente aqui, essa plantinha, ela germinou e continuou crescendo. A pessoa que ouve a palavra de Deus, as pessoas que fazem parte desse solo fértil, quando elas ouvem, elas continuam se desenvolvendo, elas continuam aprendendo cada vez mais, elas continuam ali tirando as suas dúvidas, continuam evoluindo a cada dia mais no conhecimento da Bíblia. E assim, depois de elas terem se desenvolvido, o que é o passo que elas devem tomar agora? Jesus disse: depois que a semente cresce, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Então, as pessoas que fazem parte desse solo fértil, elas frutificam. Elas não guardam aquela mensagem só para elas, elas levam para outros. Elas fazem outras plantinhas também nascerem. Então, quando a mensagem alcança alguém que está disposto a obedecer, essa pessoa cresce, se desenvolve e leva outras pessoas a crescerem também. Amém. Então, amigos, em que grupo você se encaixa nessa parábola? Qual tipo de solo melhor descreve a sua vida? Faça uma análise. Quando você ouve essa mensagem, você entende? Quando você ouve as mensagens da palavra de Deus, essa mensagem provoca um impacto no seu coração? Você se acha uma pessoa que, quando ouve essa mensagem, quando você tenta colocar em prática, você logo desiste diante de algum problema, diante de alguma dificuldade? Você é uma pessoa que tenta colocar essa mensagem em prática, mas logo é seduzido por qualquer ilusão, por qualquer divertimento? Ou você é uma pessoa que, quando ouve essa mensagem, quer colocar em prática e leva outras pessoas a conhecerem também? Então, essa mensagem, essa parábola, é uma parábola que leva a gente a refletir, que leva a gente a pensar em que grupo nós nos encontramos. Só que essa parábola, apesar de ter uma parte bastante negativa no começo, ela termina de uma forma feliz. E assim, gente, quando a gente olhar para a nossa realidade, quando a gente olhar para a igreja, quando a gente olhar para as pessoas que estão aqui adorando a Deus, às vezes a gente fica triste porque a gente pensa nas pessoas que um dia estiveram aqui e saíram. Mas isso também não nos impede de comemorar pelas pessoas que ainda estão aqui, que estão permanecendo a cada dia. Amém. Pelas pessoas que um dia saíram e que agora voltaram. Amém. E que vão permanecer até a volta de Jesus. Amém. Então essa mensagem é uma mensagem que fala de fracassos, fala de coisas negativas, mas também ressalta uma esperança de que Deus quer fazer de você um solo fértil. Amém. Aqueles que um dia foram um solo estéril, que não dava nada, que não entendiam a mensagem, que não aguentavam nenhuma dificuldade, que caíam diante de qualquer tentação, Deus convida hoje a ser um solo fértil. Deus quer adubar esse solo. Amém. Deus quer transformar esse solo num solo fértil para Ele plantar ali a sua mensagem. Amém. Então, gente, tudo isso depende da nossa escolha. Tudo isso depende da nossa decisão. Você quer continuar sendo um solo estéril, que não dá nada, ou você quer ser um solo fértil? A nossa vida depende das nossas escolhas. Aqui conta uma história de um psiquiatra judeu, o nome dele era Victor, que ele gostava de estudar um filósofo chamado Freud. Não sei se vocês já ouviram aquela expressão que nem Freud explica, é porque Freud era o homem mais inteligente que havia. Então, quando tinha alguma coisa muito difícil, era porque Freud não podia explicar. Então, esse homem Victor, ele estudava muito esse homem, esse filósofo Freud.
E Freud ele dizia que os seres humanos eles tinham a tendência de responder instintivamente de maneira similar às dificuldades que aparecessem em seus caminhos. E era isso que Freud dizia. Ele dizia que o ser humano ele é moldado de acordo com as circunstâncias, independente da escolha que o ser humano faça. Era isso que Freud falava. Aí Victor, por muito tempo, acreditou nisso. Só que aí chegou uma vez que ele foi para um campo de concentração. Naquele campo de concentração de Hitler, lá na Segunda Guerra Mundial. Quando ele chegou lá, ele se lembrou de uma frase que Freud dizia para ele. Freud fazia uma alegoria, ele dizia assim: vamos imaginar que alguém coloca um determinado grupo de pessoas diferentes, numa situação de fome. Freud dizia que essas pessoas, numa situação de fome, as diferenças delas iam desaparecer e todas iam cooperar para encontrar comida. Só que aí Victor, lá no campo de concentração, ele percebeu que isso não acontecia. Quando ele percebeu que todos estavam naquela situação difícil, ele viu que as pessoas iam deixando cair as suas máscaras. Pessoas que antes eram civilizadas, ali naquela situação do campo de concentração, elas se comportavam como animais. E pessoas que ninguém dava nada por elas, ali elas se comportaram como pessoas civilizadas. E ali Victor percebeu uma coisa muito importante, que nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Nós não somos escravos das condições ao nosso redor. Nós temos a liberdade de escolha. Se você escolher ser um perdedor, é isso que você vai ser. Se você escolher ser um vencedor, é isso que você vai se tornar. Se você escolher ser um solo fértil, Deus vai dar força a você para se tornar um. Amém. Hoje está nas suas mãos essa escolha. Você quer continuar o resto da vida sem conseguir entender a palavra de Deus? Ou você quer colocar essa palavra em prática hoje e levar outras pessoas a conhecer também? Tudo está nas suas mãos. Deus colocou o direito de escolha para você. Você é aquilo que você escolher ser. Pode passar. Você será, em grande medida, o que você escolher ser. E hoje, Deus está abrindo essa oportunidade para cada um de vocês. Quem quer aqui se tornar um solo fértil e permitir que Deus transforme você num solo fértil para que Ele possa plantar a sua verdade no seu coração? Quem quer ser um solo fértil? Eu quero. Vamos ficar de pé e vamos cantar essa música. É uma música bastante conhecida, mas que vai nos fazer refletir nessa noite. A seguir, o Senhor exaltar, gostas de receber a sua decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos para chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, Senhor da vitória, eu alimento a vida, rocha eterna da salvação.
Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor hoje quer plantar a tua semente no nosso coração. Amém, Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que por muito tempo nós fomos solos estéreis, por muito tempo nós deixamos que Satanás tirasse a semente da tua verdade do nosso coração e passamos muito tempo sem saber de nada, vivendo na ignorância. E hoje, Senhor, nós queremos que o Senhor adube esse solo e que o Senhor plante a tua verdade. Amém, Deus. Nós queremos brotar, nós queremos germinar, Sim, nós Senhor. queremos nos desenvolver e levar outras pessoas também a germinarem, brotarem e se desenvolverem também. Amém, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser um solo fértil. Amém, Senhor. Que nós hoje possamos fazer essa escolha de estar do teu lado e de ser de Jesus. Amém, Deus. E que a cada noite dessa semana, que a cada noite que cada um de nós vier aqui, possamos tomar uma nova decisão. Sim, E Deus. que novamente o Senhor possa nos aceitar e que novamente nós possamos ser filhos teus. Amém, Pai. Fica conosco. Dá-nos uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.